Todos os dias olhamos para o céu em busca de conforto, inspiração ou um momento de pura magia. Mas, o que acontece quando o familiar desaparece? E os céus revelam seus segredos mais desconcertantes. A verdade é que os céus estão cheios de mistérios que têm desconcertado até as mentes científicas mais brilhantes, desde lendas antigas até maravilhas modernas. A própria estrutura da nossa atmosfera esconde maravilhas que vão além da imaginação. Relatos de testemunhas oculares, imagens impressionantes e análises de ponta vão te levar a uma viagem pelo desconhecido, onde o extraordinário se torna cotidiano e o impossível se transforma em realidade. Número 1. Eventos celestiais. Inusitados no mundo dos avistamentos estranhos. Algo realmente incomum aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil. Foi tão surpreendente que as pessoas não conseguiam acreditar no que viam com seus próprios olhos. Em junho de 2015, os turistas ficaram estupefatos ao ver duas figuras com aparência humana voando graciosamente no céu. Esses seres misteriosos desapareceram pouco tempo depois. Agora, levando em conta os sinais positivos e os milagres dos quais as pessoas tinham falado antes, alguns se perguntavam se esses seres eram intervenções divinas reais. Os surpreendentes acontecimentos apontavam para uma série de eventos celestiais que pareciam mais do que simples ocorrências aleatórias. Não muito longe dali, na Mongólia, houve outro avistamento estranho que deixou a galera falando. As testemunhas viram uma criatura estranha voando no céu. Parecia uma mistura entre uma cobra, um crocodilo e um dragão chinês. Os moradores começaram a falar sobre isso, e alguns acharam que era um dragão chinês da mitologia. Outros acreditavam que poderia se tratar de um antigo dinossauro voador, como os que viveram há milhões de anos. A mistura de histórias antigas e criaturas pré-históricas deixou esse avistamento mongol ainda mais misterioso, fazendo com que as pessoas se perguntassem o que exatamente tinham visto. Enquanto isso, em Xangai, algo extraordinário aconteceu com um casal durante seu dia normal. Enquanto tiravam selfies, de repente viram um extraterrestre voador. Sem perder tempo, saíram rapidamente e tiraram fotos da estranha criatura. Tinha uma cauda torcida de uma maneira inusitada e se parecia muito com as criaturas inventadas pelos Zergs do popular videogame StarCraft. Os Zergs são conhecidos por se reproduzirem rapidamente, usarem táticas de enxame e se adaptarem geneticamente, o que os torna oponentes formidáveis. Na ficção científica, esse encontro inesperado dificultou a distinção entre o que era real e o que era ficção, o que deixou a galera curiosa sobre a ideia de que alienígenas com forma de inseto aparecem de repente nas cidades. Esses avistamentos estranhos, desde seres celestiais no Brasil até criaturas míticas na Mongólia e seres com forma de alienígena em Xangai, se juntam à crescente coleção de eventos inexplicáveis. Se isso não é surpreendente o suficiente, então olhe para este próximo avistamento. Número 2. Pilares misteriosos de luz. Os habitantes de uma pequena vila costeira do Japão estavam muito surpresos e confusos com uma visão estranha no céu noturno. No dia 11 de maio de 2024, viram aparecer 9 raios de luz sobre o oceano escuro. Os raios de luz, brilhantes e incomuns no céu, deixaram os moradores da vila desconcertados. Começaram a se perguntar e a adivinhar o que poderia estar causando esse fenômeno extraordinário. Era a tecnologia avançada dos extraterrestres. A cidade tinha sido escolhida para algum tipo de visita extraterrestre. A galera postou fotos do lugar nas redes sociais, compartilhando seu espanto. Um morador chamado Machi descreveu ter visto vários raios de luz no céu bem na frente da sua casa. Essa visão misteriosa foi a que Machi mais gostou,
E, inesperadamente, isso claramente causou uma grande impressão. No entanto, a verdadeira razão das luzes não era nada de outro mundo. Era simplesmente um fenômeno natural pouco comum, conhecido localmente como tal. Os raios eram reflexos das luzes dos barcos pesqueiros em alto mar, refratados através das nuvens lá em cima. Embora essa explicação terrena normal tenha tirado a sensação de mistério, não fez com que a vista fosse menos cativante. Na verdade, uma residente de longa data chamada Marcy disse que só tinha visto esse Zuribicochu algumas poucas vezes em mais de 10 anos, o que mostra o quão especial e fugaz ele era. Mesmo com a explicação racional, o pessoal da pequena vila costeira teve uma breve e mágica visão de algo inexplicável. Por um momento, o familiar céu noturno se transformou em algo verdadeiramente maravilhoso e imponente. Número 3. Cavalos celestiais e criaturas humanoides. Em dezembro de 2019, o mundo ficou cativado por uma exibição extraordinária de outro mundo que aconteceu no céu. Captado por uma fonte não identificada e compartilhado no YouTube, o vídeo mostrava uma figura parecida com um cavalo fantasma, voando acima das nuvens. Mas o que realmente desconcertou os espectadores foi a falta de asas visíveis. Como isso pode ser equino, etéreo, desafiar as leis da natureza e decolar? Quando as nuvens se abriram, surgiu uma visão ainda mais misteriosa. Uma silhueta parecida com a humana, formada pelas nuvens do céu. A especulação se espalhou. Seria um cavalo espectral vagando pelos céus. Ou talvez, de um ser angelical que desafiava as normas, as mesmas da compreensão terrena. Mas isso foi só o começo. Em outra parte do mundo, um casal que estava visitando Marcy Hill em Glasgow, Escócia, se deparou com um homem chamado John. Outro fenômeno inexplicável. Ao longe, eles foram testemunhas de um humanoide voador e conseguiram capturar a estranha imagem em um filme. A princípio, eles acharam que era um balão meteorológico, mas a forma estranha rapidamente descartou essa ideia. Seu tamanho descartou a possibilidade de que se tratasse de um drone, o que fez pensar em um OVNI. No entanto, quando o objeto se aproximou, o casal usou binóculos e ficou atônito ao observar uma forma humanoide com cabeça, braço e pernas visíveis. Esse incidente desconcertante deixou os testemunhas contemplando o possível retorno de Cristo enquanto a figura se aproximava. A figura humanoide desafiava as explicações convencionais enquanto flutuava misteriosamente nos céus, e as surpresas não pararam por aí. Nas costas do Chile, os banhistas ficaram surpresos com a presença de uma enorme criatura não identificada que flutuava bem em cima da água do mar. A colossal figura despertou a crença de que poderia ser o retorno de Jesus Cristo. Enquanto alguns se agarravam a essa especulação não verificada, os especialistas em meteorologia propuseram uma explicação alternativa, sugerindo que poderia ser uma poderosa manga d'água que se transformou em um tornado, mas que não tocou o chão. No entanto, persistiram opiniões divergentes, e alguns interpretaram a colossal figura como uma mensagem profética, um sinal celestial que insinuava um desastre iminente. Número 4. Luzes brilhantes e ardentes. Já sabe, há algo nos espetáculos de luz inexplicáveis no céu noturno que realmente captura nossa imaginação, e você deve ter presenciado um espetáculo assim. Bom, isso é exatamente o que aconteceu na outra noite no sul da Califórnia. Por volta da 1h30 da madrugada de uma terça-feira, pessoas de toda a região, de Temecula até o condado de Orange e Los Angeles, começaram a ver esses objetos brilhantes que iluminavam a escuridão. Como você pode imaginar, a galera correu para as redes sociais tentando descobrir que diabos estavam vendo.
Alguns pensaram que poderia ser um meteorito ou um cometa, enquanto outros se perguntaram se poderiam ser restos do lançamento do foguete SpaceX na noite anterior. Mas acontece que a verdadeira explicação está um pouco mais perto da Terra, ou melhor dizendo, no céu. Os especialistas de uma organização de pesquisa chamada Aerospace Corporation dizem que as luzes na verdade foram causadas pela reentrada de uma nave espacial. A China, na atmosfera terrestre, bem sobre a área de Los Angeles. Agora, já sabem, pode não ser tão emocionante quanto os extraterrestres ou algum outro evento cósmico. Mas não se pode negar que ainda há algo fascinante nisso. Só imaginem isso. Esses objetos brilhantes e estridentes apareceram de repente do nada e iluminaram o céu noturno. Deve ter sido uma visão bem fascinante. Mesmo com a explicação racional, é o tipo de coisa que realmente desperta a imaginação. Você sabe. Por um breve instante, a familiar paisagem noturna se transformou com esse inesperado espetáculo celestial. Isso mostra que, mesmo no nosso mundo moderno, movido pela tecnologia, ainda há espaço para um pouco de mistério e assombro. Lá em cima, nas estrelas. Número 5. Um anjo ou uma ilusão extraterrestre. Você já olhou para a vasta e interminável extensão do céu e sentiu uma sensação de assombro e admiração? Bom, isso é exatamente o que aconteceu com o pessoal de Nebraska. Em agosto de 2019, num dia de verão aparentemente normal, um cidadão qualquer olhou para o céu e viu uma figura que parecia ser um homem. Subindo uma escada feita de nuvens puras e etéreas. Você consegue imaginar as expressões de assombro. O assombro absoluto que deve ter se espalhado pelos rostos de quem presenciou essa cena. Mágica, quase de outro mundo, que se desenrolava diante dos seus próprios olhos. Os sussurros e as especulações começaram a se espalhar imediatamente entre a multidão cativada enquanto tentavam entender o que estavam vendo. Era algum tipo de transmissão de vídeo ao vivo. Um vislumbre de alguém subindo as lendárias portas do céu. Ou era tudo apenas uma ilusão elaborada, que fez com que os espectadores questionassem a própria natureza da realidade? O mistério só se aprofundou quando maravilhas celestiais semelhantes foram relatadas em outras partes do país. Na Carolina do Sul, um residente mal podia acreditar no que via. Quando uma nuvem celestial se manifestou, tomando a forma impressionante de uma figura angelical. E no Texas, um homem conseguiu capturar imagens impressionantes de uma entidade branca e etérea em pé sobre as nuvens, como um pico de montanha nevado que se eleva em direção aos céus. Esses avistamentos extraordinários deixaram a galera dividida. Alguns os viram como sinais espirituais divinos de um poder superior, enquanto outros buscaram explicações lógicas e científicas. Mas uma coisa era certa, o céu havia revelado seus segredos, cativando a imaginação e provocando o assombro de todos que foram testemunhas desses acontecimentos extraordinários. E as surpresas não pararam por aí. Durante um voo, um menino com síndrome de Down, um menino que não costuma falar, capturou acidentalmente em uma fotografia o que parecia ser um anjo da guarda. Esse momento inesperado transformou uma viagem normal em algo verdadeiramente profundo, trazendo um significado e uma transcendência tanto para a vida do menino quanto para a da mãe dele. Mesmo no meio da pandemia de Covid-19. Algumas partes da China puderam desfrutar de uma exibição impressionante. Quase de outro mundo, do que pareciam ser figuras angelicais flutuando sobre as nuvens. Esse espetáculo celestial provocou conversas apaixonantes sobre a interseção do sobrenatural e do científico, e deixou a galera assombrada e contemplativa. Os céus têm uma maneira de nos lembrar que há muito mais neste mundo, nesse universo,
do que conseguimos perceber facilmente com nossos próprios olhos. Número 6. Rostos assustadores e sons misteriosos. Às vezes, nosso mundo fica um pouco estranho, como se um filme ganhasse vida. É como se a própria realidade estivesse nos mostrando algo mágico, tornando difícil distinguir o que é real e o que é apenas uma história. Na Eslováquia, em janeiro de 2012, uma pessoa presenciou algo realmente estranho. As nuvens no céu formavam uma imagem assustadora, quase inquietante, como se fosse um filme de terror. E para adicionar mais estranheza à atmosfera, a pessoa até ouviu sons misteriosos e inquietantes. Os vizinhos, compreensivelmente, ficaram assustados e saíram de carro, pensando que algo ruim estava prestes a acontecer. Depois de tudo, as pessoas já estavam nervosas, aquele ano antecipando uma época de grandes mudanças. Então, toda a comunidade ficou se perguntando e especulando sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo no céu acima deles. Mas essa não é a única vez que os céus ofereceram um espetáculo que parece ter saído diretamente da tela grande. Em setembro de 2021, uma pessoa que estava viajando de avião viu um enorme objeto não identificado no céu que parecia ter saído de um filme de super-heróis. O Homem de Aço, para ser preciso. Essa coisa enorme e imponente flutuava abaixo do avião e chamou a atenção de todos. Mas tão rápido quanto havia aparecido, o misterioso objeto desapareceu, deixando os passageiros totalmente curiosos e se perguntando o que acabaram de presenciar. De maneira similar, na Austrália Ocidental, durante uma tempestade elétrica, alguém notou uma estranha nuvem esverdeada no céu noturno. Não parecia nada normal, o que levou as pessoas a começarem a adivinhar o que poderia ser. Alguns pensaram que poderia ser uma tentativa secreta de controlar o clima, enquanto outros especularam que poderia ser um OVNI, tentando levar algo embora. Esse avistamento não fez mais do que se juntar à crescente coleção de histórias sobre coisas estranhas no céu, das quais as pessoas vêm falando há anos. Número 7. Observar uma noite tranquila à beira-mar. Pode ser o espetáculo mais estranho. Até mesmo aqueles que não tinham tomado coquetéis no bar da praia viram duas luas no céu. Naturalmente, alguns falaram imediatamente sobre o fim do mundo, mas poucos conseguiram explicar que não havia nada com que se preocupar. Há razões importantes por trás do fenômeno da lua dupla. Às vezes, no deserto, os miragens podem duplicar ou triplicar visivelmente os objetos. Essa é uma explicação, mas às vezes entram em jogo fatores reais. Às vezes, planetas como Vênus ou Júpiter podem estar perto da Lua. E quando o Sol, que está lá embaixo no horizonte, ilumina a imagem, os fragmentos que vemos aparecem para nós como gêmeos da Lua. Então, podemos aproveitar essa rara visão sem precisar entrar em pânico ou tirar conclusões precipitadas sobre o fim do mundo. É simplesmente a Mãe Natureza organizando um espetáculo de luzes celestiais. Um lembrete de que, mesmo em nosso mundo, cada vez mais impulsionado pela tecnologia, ainda há muitas maravilhas e mistérios a serem descobertos no mundo natural que nos cerca. Número 8. O misterioso espetáculo celestial de Oxorou. Algo realmente estranho aconteceu no dia 15 de março de 2021 e tudo foi revelado nas redes sociais. Uma pessoa no Facebook publicou um vídeo que mostrava algo realmente estranho. Um pato enorme, com olhos verdes, brilhantes flutuando no céu. Os olhos eram tão misteriosos, escondidos atrás das nuvens, que fizeram muitas pessoas se sentirem alarmadas e fascinadas. A transmissão ao vivo deste vídeo estranho é uma grande honra. Lugar Estranho teve mais de 75 visitas. Quando as pessoas começaram a pesquisar na internet, descobriram a verdade sobre esse estranho incidente.
Acontece que o vídeo não estava capturando nada sobrenatural. Na verdade, era um velho vídeo feito por um designer e programador chamado MC Lin. O pato gigante e seus olhos brilhantes eram simplesmente efeitos visuais, criativos. E não havia necessidade de ter medo de que fenômenos fantasmagóricos acontecessem. Essa revelação permitiu que todo mundo soubesse que o que parecia tão irreal era na verdade uma criação artística, o que acrescentou uma reviravolta interessante à surpresa inicial. Em um mundo onde é difícil distinguir entre o real e o digital, esse pato gigante com olhos brilhantes mostrou como a expressão criativa e as ilusões digitais podem chamar a atenção das pessoas. A comunidade online, que no começo ficou perplexa com o vídeo estranho, agora se sentiu intrigada pela habilidade que deu vida a uma cena tão inusitada e cativante. Número 9. As nuvens de discoteca. É outro encontro estranho e uma exposição dramática na estação. Era como uma balada lá em cima. As nuvens estavam todas iluminadas, com essas cores malucas, quase como uma pintura mágica. Tudo era tão misterioso e cativante, que as pessoas na rua paravam para olhar. O mais estranho foi que a luz não parecia apenas vir das nuvens, mas na verdade brilhava de dentro delas. Todo mundo tentava descobrir o que poderia estar causando isso. Alguns pensaram que talvez se tratasse de algum tipo de luz especial de outro mundo, enquanto outros achavam que poderia ser um helicóptero ou uma pipa com luzes bem brilhantes. Mas então as nuvens começaram a se mover, não só à deriva, mas a dançar. Isso realmente deixou todo mundo perplexo. A luz não estava ligada a nada no chão, simplesmente se movia sozinha de uma maneira hipnótica. Era como algo tirado de um sonho. E isso nem é a coisa mais louca que tem acontecido no céu ultimamente. Você acredita que tinha um cara que estava fazendo uma trilha e jurou que viu uma sombra escura e assustadora se deslizando em direção a ele? Ele tentou filmar com o celular, mas o vídeo corta como se fosse uma força invisível. Desliga isso. Também na Turquia apareceu uma nuvem selvagem ao amanhecer, que tinha a forma exata do olho do diabo. Estava suspensa no céu e mudava de cor, de vermelho para rosa, depois laranja e finalmente branco. Os especialistas em meteorologia tentaram explicar, mas os locais não acreditaram. Ninguém consegue explicar este vídeo. Essas coisas misteriosas foram captadas por uma câmera. Algumas pessoas acham que poderia ter sido algum tipo de presságio ou aviso sobre um desastre natural. Número 10. Pássaro ao sol. Neste ano, 2024, um fotógrafo teve uma oportunidade incrível de tirar fotos. O que seria necessário para capturar um pássaro na frente de um eclipse solar total? Os eclipses solares totais já são muito raros e fugazes, e só acontecem em algum lugar do planeta a cada 1 ou 3 anos. E a totalidade do eclipse total geralmente dura apenas alguns minutos no máximo. Mas o fotógrafo não se deixou intimidar. Passaram mais de 1 ano investigando e planejando virtualmente, tentando resolver a logística. Depois, passaram quase 1 semana explorando a costa de Sinaloa, no México, em busca do lugar perfeito. E você acreditaria? No dia 8 de abril de 2024, finalmente aconteceu, durante o eclipse total, que durou incríveis 45 minutos. O fotógrafo se posicionou em um pequeno barco perto da costa, perto de alguns ilhotas, onde sabiam que as aves marinhas gostavam de passar o tempo. E quando a lua começou a revelar a borda do sol, no final do eclipse, o fotógrafo capturou esta impressionante imagem de uma magnífica fragata, voando bem no meio do efeito de anel de diamantes. Você consegue imaginar o nível de planejamento e dedicação que isso deve ter exigido para ser realizado?
Encontrar o local perfeito, conseguir o momento exato, se posicionar no lugar ideal. É alucinante. E depois, ver aquela majestosa fragata planando pelo quadro, enquanto o eclipse está chegando ao fim. Esse é o tipo de um momento único na vida, com o qual a maioria dos fotógrafos só pode sonhar. O fotógrafo deve estar incrivelmente orgulhoso de ter tornado essa ideia realidade. É a combinação perfeita de criatividade, planejamento e determinação, e o resultado final é simplesmente impressionante. Sem dúvida, é preciso tirar o chapéu para eles. Número 11. Céu sangrento. Você vê aquela faixa de luz vermelha, como sangue, que ficou no céu sobre o Arizona. Esse foi o resultado de um dos foguetes Falcon 9 da SpaceX, que fez um buraco na ionosfera da Terra. É bem louco pensar nisso, mas esses buracos ionosféricos na verdade se formam toda vez que a segunda etapa do foguete queima combustível nessas grandes altitudes, entre 125 e 185 milhas. A essa altura, a fuga do foguete, o dióxido de carbono e o vapor d'água fazem com que os átomos de oxigênio ionizado basicamente se recombinem e se reformem em moléculas de oxigênio diatômico normais. E esse processo de reorganização das moléculas e liberação de energia é o que produz aquele brilho vermelho intenso que vimos no céu. Os cientistas conhecem esses buracos ionosféricos há bastante tempo. Mas com o número crescente de lançamentos de foguetes atualmente, eles estão se tornando cada vez mais comuns. Mas não há com o que se preocupar. Eles não representam nenhuma ameaça para as pessoas que estão em terra. Esses buracos se fecham naturalmente em algumas horas, à medida que o processo de reionização continua seu curso. Ainda assim, é bem surpreendente ver os efeitos tangíveis das nossas atividades de exploração espacial. Lá em cima, na atmosfera. Aquela faixa vermelha carmesim deve ter sido uma vista incrível de se contemplar sobre o Arizona. É preciso reconhecer o mérito dos engenheiros da SpaceX. Eles realmente estão ultrapassando os limites do que é possível com a tecnologia de foguetes. Quem sabe que outros fenômenos naturais incríveis poderemos presenciar à medida que a indústria espacial continue avançando em partes do céu. Número 12. Na agitada cidade de Nagpur. Na Índia, as pessoas ficaram surpresas ao ver algo estranho no céu. Em vez de cair no chão, como as rochas espaciais habituais, foram vistos esses objetos brilhantes voando paralelamente ao solo. Em vez de colidir, deixaram para trás uma trilha luminosa. O que fez com que todos se perguntassem se não eram objetos espaciais normais, mas sim objetos voadores não identificados. O comportamento estranho desses objetos voadores deixou todo mundo perplexo, o que tornou os céus indianos ainda mais misteriosos. Outra coisa estranha aconteceu no céu e foi notada por um motorista atento. Um monte de nuvens se agrupou de uma maneira que não parecia natural. Eles formaram um quadrado perfeito. Essa vista incomum sugeria que alguém poderia estar alterando o clima de propósito, talvez usando coisas como trilhas químicas e semeadura de nuvens para criar nuvens. Embora essas ações possam ter às vezes o efeito desejado, também podem causar problemas indesejados, que afetam tanto o clima quanto o meio ambiente. No Japão, uma família que estava curtindo um pôr do sol em um parque encontrou uma nuvem que parecia uma manta-raia e que parecia mais densa do que as nuvens normais. Essa nuvem, ao contrário das outras, parecia quase palpável, o que despertou a curiosidade das pessoas sobre sua origem. Alguns pensaram que poderia ter sido obra de pessoas, enquanto outros supuseram que sua espessura significava que estava chegando chuva. Pronto. A natureza criou um momento especial no céu, deixando a família surpresa com a formação singular das nuvens.